Pessoal, o próximo assunto aqui já vai ser um pouquinho mais técnico. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe de como que funciona a aplicação da inteligência artificial no mundo da robótica. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou chamar aqui o especialista Jonathan para contar um pouco dessa história para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, né? Então, vamos lá. Eu sou o Jonathan Messias, falando um pouquinho, bem brevemente sobre mim. Eu tenho graduação e mestrado em Ciência da Computação pela UFOP e UFMG, respectivamente. Hoje moro na Alemanha, onde eu faço meu doutorado em Ciência da Computação pelo Instituto Max Planck, aqui. E basicamente eu trabalho no meu doutorado com inteligência artificial, blockchains e também a aplicação dessas tecnologias em decentralized finance, que é um tópico bem interessante também, que a gente pode discutir, quem sabe, numa outra hora. Bom, vamos lá, um pouquinho de inteligência artificial, né? O que é isso, né? Então, eu acho que o papel, assim, da AI Robots, que é bem interessante, é a gente, primeiramente, desmistificar para os nossos telespectadores o que é, de fato, AI Robots e como empregar isso na sua empresa, certo? Só um comentário, eu sou também o AI Advisor da AI Robots. Tá bom? Então, basicamente, como vocês perceberam, tudo precisa, aos olhos do cliente, ser bem simples, fácil de utilizar. E a gente tem que, de certa forma, implementar um trabalho que fique bem fácil de ser utilizado e que a gente consiga esconder essas partes técnicas de AI, né? E deixar isso para a nossa equipe resolver, certo? Porque isso torna a AI muito mais plural. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que a gente tem um trabalho de parceria muito forte com os nossos parceiros, né, na indústria, onde a gente consegue explicar o que é AI e também como aplicar AI no seu negócio. Então, a gente tem um bate-papo bem interessante para entender a parte business da empresa, como aplicar AI na robótica, certo? Ou seja, a empresa precisa ter dados, então como a gente consegue tratar esses dados e trabalhar juntamente com a empresa para a obtenção desses dados, assim que a gente, de modo que a gente consiga processá-los e gerar um modelo de machine learning através da aplicação de algoritmos de inteligência artificial nesses dados, e aí sim gerar um resultado para a empresa, como bem comentou o William, onde a gente consegue metrificar esses resultados através de KPI e de modo que a empresa consiga enxergar um valor imenso na nossa solução prestada. Então, por exemplo, falando de robótica, AI Robots e UR, a gente pode facilmente falar sobre manutenção prescritiva e preventiva, não é? Como o Paulo bem mesmo começou a introduzir esse assunto, imagina que, através dos dados que a gente teria acesso, né, a gente consegue estimar, através de modelos computacionais, quando que um robô ele poderia parar de funcionar devido a algum problema específico, né? Então, a gente consegue antever e explicar para os nossos colaboradores, olha, vamos lá, este robô, ele está dando essa sequência de erros, então ele tem uma probabilidade muito alta de parar no futuro e ocasionar um problema seríssimo na sua produção, né? Então, dado que a gente consegue identificar esse problema, mas espera aí, a pessoa pode perguntar, mas tá, beleza, vai dar problema, mas o que eu faço para resolver esse problema? Então, aí que vem o problema da prescrição, onde a gente consegue, através das análises dos dados em tempo real também, dar uma prescrição sobre o que pode ser feito para mitigar este problema. Então, existem duas possíveis soluções. Uma, olha, vai parar, o problema é essa junta aqui do robô, troque ela. Ou então, olha, ele vai parar se continuar tendo essa sequência de eventos, então que tal você já não adiantar a manutenção desse robô para evitar que ele pare lá na frente? E evitando, obviamente, qualquer problema na produção da empresa que gere um impacto, e muitas das vezes financeiro, certo? E isso é bem interessante, esse trabalho colaborativo que a AI Robots presta, bem como as soluções e tecnologias desenvolvidas, e a gente pode falar também de futuro, né? Ou, tipo, às vezes, a olhar até lá para frente sobre o que a AI Robots pode implementar no futuro, onde ela vai estar trabalhando a fim de mitigar outros problemas na robótica também. Então, claramente, a gente pode falar, por exemplo, tudo isso que o Paulo comentou, né?
Imagina isso sendo aplicado em tempo real à medida que o robotista está implementando a programação do robô. Seria sensacional, de uma maneira bem inteligente também, onde em real time você consegue, à medida que você está escrevendo o código e codificando tudo, você já vai tendo uma instrução em real time e até mesmo sugestões de template para implementação de funções mais rotineiras, digamos assim. Agora, indo um pouquinho mais além, a gente tem também alguns problemas abertos na robótica e na ciência da computação, onde a ciência da computação está utilizando muito deep learning para resolver esse tipo de problema, que é o problema de grasping. Basicamente, a gente pode imaginar, lembra quando a gente era pequeno, os nossos pais davam para a gente aqueles cubinhos onde tem as pecinhas que a gente embaralhadas, né, onde cada pecinha encaixa só num lugar? Isso é um problema muito simples para nós humanos, que a gente consegue resolver muito bem. Mas para um robô, ainda assim está no início. Então, tem muita coisa a ser desenvolvida nesse aspecto. Então, imagine para uma Amazon Warehouse, por exemplo, né, um depósito da Amazon, onde ela tem que entregar diferentes produtos para diferentes clientes, seja uma garrafa, seja um pacote, onde você não tem uma dimensão bem definida e muito menos você também não tem uma dimensão muito bem definida de onde você vai alocar esse objeto. Então, isso é uma tarefa extremamente difícil, onde você hoje está utilizando muito deep learning, né, que é uma sub-área da ciência da computação, bem como da machine learning, para resolver esse tipo de problema. Mas ainda assim existem muitos aspectos que a gente precisa pensar, até mesmo na garra do robô. Então, existem até algumas aplicações que eles chamam de soft, né, porque nós seres humanos, a gente consegue pegar as coisas porque a gente sente a superfície, e aí a nossa pele ela é macia a ponto que a gente consegue até identificar o objeto e segurá-lo e até identificar a forma dele on the fly. Então, isso é bem interessante. Obviamente, tem várias pesquisas e competições até desenvolvidas pela própria Amazon, né, onde eles chamam vários pesquisadores e laboratórios de pesquisas para atacar este problema. E, inclusive, teve um artigo publicado na Nature em 2018, onde o título é How Robots Are Grasping the Art of Gripping, que é bem interessante. Eu sugiro, inclusive, a leitura, onde eles apresentam, inclusive, o estado da arte atualmente, né, que é o DexNet, mas ainda assim, eles desenvolveram uma solução bem interessante, mas ainda assim está um pouco distante a aplicação em indústria, né? Então, eu acho que o futuro vai por aí, essa parte de robótica, computação, automação, tudo trabalhando junto para um prol em comum, para, de certa forma, facilitar como as operações ocorrem, né? E também imagina, falando brevemente, numa situação onde você consegue implementar um código de robô através de um modo que você ensina o robô a aprender. Então, imagina você tem um punhado de câmeras onde você tem uma pessoa ensinando para o robô como ele deve desenvolver uma ação, e aí ele simplesmente aprende a desenvolver essa ação através de, sei lá, 100 repetições, e ele consegue desenvolver isso sem necessariamente você precise implementar esse código da maneira como a gente conhece hoje. Enfim, tem muita coisa, a gente pode gastar 10 horas falando desse tópico, e é isso aí, gente. Muito obrigado, e vamos conversando. Jonathan, sensacional. Tenho certeza que você despertou a curiosidade de muita gente aqui que nem imaginava coisas que você citou. Eu acho que uma coisa bem bacana que os nossos telespectadores podem ver para exemplificar, né, para ver com os olhos, vamos dizer assim, usando o pleonasmo vicioso, o que você mencionou, o próprio Google, junto com o MIT, fizeram um vídeo há um tempo atrás, ambos, né, utilizando esse conceito do grasping, que é a automação do arremesso de coisas, né? Eles chamam até de tossing boat. Então eles pegam uma banana, uma maçã tal e começam a treinar o robô a arremessar coisa utilizando Deep Learning. E depois que ele aprende, você muda a localização, ele automaticamente já consegue realizar a tarefa. Então talvez esse próximo... Eu acho que tem não está tão longe de acontecer, né? Tem um desenvolvimento dentro da UR de uma parceira nossa que é a Energize. Eles recentemente fizeram um path planning adaptation. Então, tipo assim, o robô, não sei quando isso vai estar disponível, mas no YouTube já tem alguns vídeos de
path planning. Então, o robô vai se adaptando, se alguém entra no caminho ou algum objeto dentro do caminho, o robô se adapta e ele continua a fazer o percurso. Tem alguma coisa já disponível no YouTube sobre esse assunto. Então, está bem, eu diria, a OR como pioneira nessas tecnologias de coverage, nós estamos tentando chegar lá. E com essas parcerias igual a iRobots e outras empresas que fazem parte desse crescimento, acabam desenvolvendo em conjunto, né?